Primeiro livro de Reis, capítulo 22. O profeta é realista. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este disse aos seus próprios ministros: Vocês sabem que Ramote de Galaade nos pertence e nós não fazemos nada para recuperá-la das mãos do rei de Arã. Então o rei de Israel disse a Josafá: Você quer vir comigo para guerrear contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Você e eu, seu exército e o meu, sua cavalaria e a minha, somos todos um só. E acrescentou: Consulte antes o oráculo de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo atacar Ramote de Galaade ou não? Eles responderam: Pode ir, porque Javé a entregará nas mãos do rei. Então Josafá perguntou: Por acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Javé para que possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: Existe ainda um, é Miqueias, filho de Gelma, através do qual podemos consultar a Javé, mas eu não gosto dele, porque nunca me profetiza coisas boas, mas só desgraças. Josafá disse: O rei não deve falar assim. Então o rei de Israel chamou um funcionário e ordenou: Chame depressa Miqueias, filho de Gelma. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com vestes reais, na praça junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz Javé: Com isso você ferirá os arameus até acabar com eles. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Ataque Ramote de Galaade. Você triunfará, porque Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: Veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Miqueias respondeu: Pela vida de Javé, vou dizer o que Javé me mandar. Quando Miqueias se apresentou ao rei, este lhe perguntou: Miqueias, podemos atacar Ramote de Galaade ou não? Miqueias respondeu: Pode ir, você será bem-sucedido. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: Quantas vezes terei de pedir para você jurar que está falando somente a verdade em nome de Javé? Então Miqueias disse ao rei: Estou vendo Israel espalhado pelas montanhas, como ovelhas sem pastor. E Javé me disse: Eles não têm mais senhor, que cada um volte em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: Eu não disse a você, ele nunca me profetiza boa sorte, mas sempre desgraça. Miqueias replicou: Ouça a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono, e todo o exército do céu estava em pé, à direita e à esquerda de Javé. E Javé perguntou: Quem poderá enganar Acabe para que ele vá e morra em Ramote de Galaade? Uns diziam uma coisa e outros diziam outra. Então o espírito se aproximou, ficou diante de Javé e disse: Eu posso enganá-lo. Javé lhe perguntou: De que modo? Ele respondeu: Irei me transformarei em oráculo falso na boca de todos os profetas. Javé lhe disse: Você conseguirá enganá-lo? Vá e faça isso. Como você pode ver, Javé colocou oráculos falsos na boca de todos esses profetas do rei, porque Javé decretou a ruína do rei. Então Sedecias, filho de Canana, aproximou-se de Miqueias, deu-lhe um tapa e disse: Qual é o caminho por onde o espírito de Javé saiu de mim para falar a você? Miqueias respondeu: Você o verá no dia em que tiver de andar de casa em casa para se esconder. Então o rei de Israel ordenou: Prenda Miqueias e o leve ao governador Amon e ao príncipe Joás. Você dirá a eles, por ordem do rei: Ponham esse homem na prisão e o tratem a pão e água até que o rei volte vitorioso. Miqueias disse: Se você voltar vitorioso, Javé não falou por minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá,
marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com a sua roupa. E o rei de Israel se disfarçou e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos comandantes dos carros que não atacassem a ninguém, nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá comentarem: Esse é o rei de Israel, e se lançaram contra ele, mas Josafá deu o grito de guerra, e os comandantes dos carros viram que ele não era o rei de Israel, e pararam de persegui-lo. Um soldado atirou com um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: Dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate se tornou mais violento, de modo que o seguraram o rei de pé sobre seu carro, diante dos arameus, e ele morreu ao entardecer. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito correu pelo acampamento: Cada um volte para sua cidade e para sua terra. O rei está morto. E o levaram para Samaria, e aí o enterraram. Lavaram o carro na piscina de Samaria. Os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas aí se lavaram, como Javé havia anunciado. O resto da história de Acabe e do que ele fez, o palácio de marfim e as cidades que construiu, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Acabe morreu e seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. Josafá de Judá, tempo de paz. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano do reino de Acabe, rei de Israel. Quando subiu ao trono, Josafá tinha 35 anos e reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Selaqui. Ele seguiu em tudo o comportamento de seu pai, Asa, sem desviar-se, fazendo o que Javé aprova. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e aí nos lugares altos o povo continuou a oferecer sacrifícios e incensos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele expulsou do país o resto dos prostitutos sagrados que ainda sobravam do templo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom. O rei Josafá construiu navios de Tarsês para ir a Ofir em busca de ouro, mas não pôde fazer a viagem, porque a frota naufragou. Acabe disse a Josafá: Meus homens poderiam ir nos navios com seus homens. Josafá, porém, não concordou. Josafá morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Ocosias de Israel, Ocosias, filho de Acabe, subiu ao trono de Israel, em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que Javé reprovava. Imitou o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Prestou culto a Baal e adorou, provocando a ira de Javé, o Deus de Israel, exatamente como seu pai tinha feito.